Olhe debaixo da mesa, disse o menino de 5 anos para sua mãe na festa de aniversário. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Na mansão construída no século XIX, situada no alto da colina de Valverde, a família Andrade estava toda reunida para celebrar o aniversário de 70 anos de Dona Carmen, mãe, avó e legítima proprietária da fortuna da família. Feliz aniversário, mamãe! A voz de Ernesto ecoou animada enquanto ele abraçava a mãe, as bochechas se tocando no típico cumprimento brasileiro, mas Laura só via falsidade. Ela vinha logo atrás, segurando firme a mão de Nico, o filho de 5 anos, com cabelos cacheados e olhos brilhantes. O menino olhava para o teto, com expressão intrigada. A sala de estar estava ricamente decorada com cravos, balões dourados, luzes quentes e música clássica ao fundo. Os irmãos de Ernesto conversavam alegremente. Diego, o irmão do meio, com a esposa Lúcia, sempre se atrasava, mas era carismático, conquistando com facilidade os mais velhos. Já a caçula, Teresa, que morava em Salvador, dessa vez trouxe o novo namorado alemão, chamado Marcus Müller, para apresentá-lo à família. É inacreditável que a mamãe já tenha 70, disse Teresa, dando de ombros e sorrindo para agradar a mãe. Pois é, agora que tá velha deve saber dividir a herança de forma justa, né? Diego soltou com um risinho irônico, mas a frase se afogou rapidamente dentro da taça de vinho. Laura percebeu a leve contração no rosto de Dona Carmen, que logo disfarçou com um sorriso. A festa parecia tranquila até que Nico puxou a blusa da mãe e sussurrou. Mamãe. Debaixo da mesa de jantar. Tem um lagarto de metal. Ele pisca uma luz vermelha. Laura parou por um instante. O quê, filho? Lagarto de metal. Ele tá me olhando. Nico puxou o braço dela, os olhos bem abertos, tensos. Ela se abaixou. Debaixo da mesa de madeira de lei, ao lado do pé do banco comprido, havia um pequeno objeto do tamanho de um dedo mindinho, colado à perna da mesa com uma fita adesiva marrom. Tinha formato alongado, metálico e brilhante, com uma luz LED vermelha piscando suavemente. Com cuidado, ela retirou o objeto. Parecia um gravador ou algum tipo de sensor. Olhou em volta, ninguém percebia. Escondeu o aparelho discretamente no bolso do vestido e levou Nico para o jardim. Num canto reservado, atrás de uma parreira, Laura examinou o dispositivo com atenção. Era um gravador em miniatura, de tecnologia moderna e aparência sofisticada. Na carcaça metálica arranhada, estava gravado um logotipo familiar, Segurdata Sistemas Ltda. Laura congelou. Ela reconhecia aquele logotipo era da empresa de segurança privada fundada e dirigida por Ernesto, seu marido. Especializada em segurança da informação e equipamentos de monitoramento, a Segurdata tinha contratos com grandes corporações e até com a polícia local. Descobrir esse dispositivo na casa da sogra não era algo insignificante. Ela olhou na direção da porta de vidro. Ernesto conversava com Diego e Marcus Müller, segurando uma taça de vinho, o sorriso no rosto contrastando com o olhar afiado como lâmina. Um calafrio percorreu a espinha de Laura. Por que havia um gravador escondido na casa de Dona Carmen? Por que era um equipamento da empresa de Ernesto? E, o mais assustador, por que Ernesto, o filho mais velho, o homem que Dona Carmen sempre confiou, estaria espionando a própria mãe? Laura abraçou Nico. O menino já estava colhendo folhas de plátano avermelhadas, murmurando sobre lagartos robôs que sabem falar. Ela tentou manter a calma, mas por dentro estava em ebulição. Quanto tempo ela já vivia naquela casa sem perceber que havia algo errado? De volta à sala, esforçou-se para manter a expressão neutra. Onde você estava? Ernesto perguntou. O braço pousando casualmente sobre o ombro dela. Levei o Nico para tomar um ar. Ele estava um pouco cansado. Ela sorriu, evitando encarar o marido. Ah, então lembra de colocar mais uma blusa nele. Tá esfriando. Ernesto se aproximou, os lábios quase tocando o ouvido dela e sussurrou num tom baixo e gelado, aqui é fácil pegar um resfriado. E também fácil ouvir o que não se deveria. O coração de Laura deu um salto. Os olhos de Ernesto ainda sorriam, mas estavam gelados como aço. A festa se estendeu até o anoitecer. Dona Carmen demonstrou cansaço e foi levada ao quarto por Teresa. Diego e Lúcia foram embora mais cedo, deixando Ernesto e Laura encarregados da arrumação. Ela já não conseguia esconder a tensão. O que houve com você? Parece que tá com medo de estar sendo vigiada. Ernesto comentou, sorrindo com olhos investigativos. Fica tranquila, aqui todo mundo é da família.
Ninguém vai fazer nada pelas suas costas. Laura não respondeu. Caminhou até o corredor, espiando discretamente a sala. A luz amarela do lustre iluminava os retratos de família na parede, casamento, aniversários, viagens. Tudo parecia perfeito. Mas agora ela só via encenação. Perto da janela, o Sr. Antônio, mordomo de meia-idade, limpava os vidros em silêncio. Ele trabalhava há muitos anos com a família, reservado e fiel a Dona Carmen. Sr. Antônio. Laura chamou baixinho. O senhor pode me ajudar com uma coisa? Ele parou, olhou ao redor, e então inclinou a cabeça em direção ao corredor vazio. Não é seguro conversar aqui. As paredes têm ouvidos. Sussurrou, olhando para o teto. Mas a senhora deve tomar cuidado. Nem todos aqui são o que parecem. Laura ia perguntar mais, mas Ernesto chamou da cozinha. Amor, vem cá um minuto. Não acho a caixa de temperos. O Sr. Antônio saiu rapidamente, como se nada tivesse sido dito. Laura entrou na cozinha. Ernesto segurava o pote de pimenta, com expressão inocente. Revirei tudo e não achei o sal rosa. Disse, mas com o olhar perfurando o de Laura. Será que você escondeu ele junto com aqueles lagartos robôs? As mãos dela se cerraram. Ela entendeu. Ele sabia que ela tinha encontrado o dispositivo. Mas por que ele não confrontava diretamente? Por que aquela calma? Porque ele tinha o controle. Sabia de tudo o que acontecia naquela casa, cada sussurro, cada passo. Laura não conseguiu dormir naquela noite. Deitou-se ao lado de Nico no quarto de hóspedes, encarando a luz do teto que piscava suavemente. Sentia-se observada, sufocada, como se cada ação dela estivesse nas mãos de alguém invisível. Ela pegou o gravador, abriu. Na pequena memória estavam centenas de áudios, em sua maioria vozes conversando, talheres batendo, até passos durante a madrugada. Um trecho a fez gelar por completo. A velha não lembra de nada. É só ela assinar. Tem que ser rápido, antes que a garota desconfie. Era a voz de Ernesto. Clara. Fria. Laura apertou Nico contra o peito. O coração dela batia como tambor de guerra. Quando o lagarto metálico apareceu, a verdade começou a rachar. Na manhã seguinte, a mansão ainda parecia tranquila. Pássaros cantavam no jardim como se zombassem do caos que fervia dentro de Laura. Ela acordou cedo e pediu que Teresa levasse Nico até a praça central com Marcos Müller, dizendo, quero que ele respire um ar diferente. Na verdade, ela precisava de tempo para descobrir o que se escondia atrás das paredes decoradas. Laura desceu a escada de madeira antiga, cada rangido parecia cutucar seus nervos. Caminhou silenciosamente pelo corredor principal, espiou a sala vazia. Diego e Lúcia tinham partido. Ernesto falava ao telefone no jardim. Só o Sr. Antônio limpava o grande lustre pendente. Sr. Antônio. Ela chamou suavemente. Ele parou e virou-se. Sim, senhora. Com licença, recentemente, alguém poderia ter instalado algum dispositivo na casa. Quero dizer, alguém que entra e sai com frequência. Algum técnico. O mordomo hesitou. Ninguém além da família. Mas houve algumas vezes em que o Sr. Ernesto trouxe pessoas para a manutenção do sistema de segurança. Eles só vinham à noite. Laura agradeceu e foi direto para a sala de estar. Começou a vasculhar. Debaixo da estante encostada na parede, havia um pequeno objeto redondo, de cor preta fosca. Ao tocá-lo, ele vibrou levemente, uma microcâmera, do tipo usado em vigilância discreta. Ela tirou uma foto com o celular, mas não ousou remover o aparelho. Seguiu pelo corredor, inclinando-se para inspecionar atrás dos quadros grandes. Outra câmera estava embutida na parede em frente à escada. Seus olhos começavam a se acostumar a procurar sinais, fios finíssimos, luzes verdes piscando em ritmo lento, ângulos de gravação calculados com precisão. Na porta do quarto de Dona Carmen, a porta pintada de branco já amarelado, com uma maçaneta de bronze antiga entreaberta. Laura entrou. Dona Carmen estava sentada numa cadeira de madeira perto da janela, tricotando. Seu rosto estava pálido, os olhos perdidos olhando o jardim, onde os pés de laranja já estavam carregados. Estava mais magra. Quando Laura se aproximou, ela virou-se e sorriu. Você voltou. Sim, só vim ver como a senhora está. Laura sentou-se de frente para ela, os dedos tocando sem querer a ponta da toalha de mesa. Estou fazendo um cachecol pro Nico. Ele disse que quer virar super-herói. A senhora sorriu fraco. A senhora é muito bondosa.
Laura observou com atenção. No teto, bem no centro do lustre, havia um pontinho preto. Ela fingiu tossir, abaixando a cabeça. Quando ergueu os olhos novamente, viu que Dona Carmen tremia levemente. Aqui. Tem algo estranho, mãe? Ela arriscou perguntar. Não. Nada. Está tudo como sempre foi. A voz dela saiu vacilante. Mas suas mãos apertavam as agulhas de tricô com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Laura entendeu. Não podiam conversar ali. Ela se levantou e entrou no banheiro da suíte. Dentro havia uma prateleira pequena com frascos de óleos essenciais e ervas medicinais. Ernesto costumava dizer que a mãe precisava usar, segundo recomendação particular. Laura se ajoelhou e puxou a gaveta de baixo. Atrás de uma caixa de cera de abelha, viu uma pequena luz LED azul piscando. Bluetooth. Um dispositivo de transmissão. Possivelmente controlado remotamente. Ao sair, encontrou Ernesto parado à porta, o ombro encostado no batente de madeira, como se estivesse ali há muito tempo. O que você está procurando no quarto da minha mãe? A voz dele era baixa e constante. Laura manteve a calma. Nada. Só trouxe um pouco de água. Ela estava com a garganta seca. Ernesto sorriu de leve. Ótimo. A mamãe já está velha, precisa de cuidados. Ele entrou no quarto, olhando ao redor. Mas não canse muito ela. O médico disse que o cérebro dela não vai se recuperar se continuar assim. Laura o encarou. Que médico? Eu nunca vi diagnóstico algum. Ele se aproximou. Ainda não. Mas em breve. Então virou-se para Dona Carmen com um sorriso afetuado. Mamãe, trouxe seu remédio. Como sempre. Abriu a gaveta e pegou um frasco marrom, sem rótulo. Laura não disse nada, mas seu coração disparou. Lembrou-se várias vezes, Ernesto entregava o remédio à mãe com as próprias mãos, sem que ninguém questionasse, sem que se soubesse o que havia dentro. Dona Carmen sempre tomava em silêncio. Laura se virou, fingindo sair para buscar um casaco. Na verdade, precisava de espaço para pensar. Ao descer, esbarrou em Maria, a nova empregada, por volta dos 40 anos, vinda de Juazeiro do Norte. Desde que chegou, Maria falava pouco. Dona Laura. Ela hesitou. Tenho uma coisa para contar. Laura franziu o senho. O que foi? Talvez. Não seja bom falar aqui. Mas a moça que trabalhou antes de mim, Ana, saiu do nada. Ela me disse. Essa casa não é normal. Ela falou por quê? Não exatamente. Só disse cuidado com o Sr. Ernesto. Eu não quero me envolver. Depois, sumiu. Laura assentiu. Obrigada. Se notar qualquer coisa estranha, por favor, me avise. Maria fez um leve aceno com a cabeça, e saiu apressada, deixando Laura com uma porção de perguntas sem resposta. Na cozinha, Ernesto falava ao telefone. A voz estava baixa, mas Laura conseguiu captar algumas palavras. Patrimônio. Procuração, confusão mental, legalizar, apagar. Ela recuou depressa para a sala, sem deixar que ele notasse que estava ouvindo. As palavras soltas em sua mente começaram a formar um quadro: vigilância, remédios, bens, testamento. Ela se lembrou. Recentemente, Ernesto insistia para que ela assinasse uma série de papéis de transferência de propriedade. Quando ela perguntava o motivo, ele se irritava. A mamãe tá ficando caduca. Você não vê? Se não resolver logo, vai dar problema na herança. Na época, Laura desconfiou, mas agora, o medo crescia. Ele estava preparando uma fraude patrimonial premeditada. Ela voltou para seu quarto e trancou a porta. Pegou o celular e conectou o pequeno gravador que encontrara no dia anterior. A memória continha dezenas de arquivos de áudio. Ouviu novamente um trecho. A voz de Ernesto. A mamãe não lembra de nada. É só dizer que ela concordou. Com a assinatura, tá feito. Outra voz, possivelmente Bernardo, um tabelião conhecido da família. Ela o tinha visto algumas vezes, sempre bem vestido, com jeito afetado. Laura abriu o notebook, digitou rapidamente no buscador. Lei de Herança Brasil, Capacidade Civil, validade de assinatura. A resposta apareceu com clareza. Na ausência de laudo médico ou decisão judicial, a pessoa idosa ainda é considerada plenamente capaz para assinar documentos. Ou seja, para que Ernesto tomasse posse total do patrimônio, precisaria provar que Dona Carmen era incapaz. Mas ele não tinha laudo médico. Por isso precisava
fazê-la assinar sem estar lúcida, ou falsificar a assinatura. E tudo isso estava sendo monitorado por dezenas de câmeras, microfones ocultos, dispositivos Bluetooth espalhados pela casa. Laura olhou pela janela. Nico brincava com Teresa no jardim, alheio ao novelo de tensão que apertava cada vez mais ao redor da família. Ela fechou o punho. O medo começava a dar lugar a outra coisa, determinação. Naquele meio-dia, o céu ficou cinzento, o vento assobiava pelas venezianas já desbotadas pelo tempo. Laura fechou a porta do quarto e se sentou no tapete ao lado da cama. Apertava o gravador na mão, mas sua mente estava nos primeiros dias em que entrara naquela casa 7 anos atrás. Lembrava-se perfeitamente do dia em que foi apresentada à família de Ernesto. Naquela época, ele era gentil, inteligente, e passava confiança. Laura, recém-formada no mestrado em Sociologia, sentia-se sortuda. Dona Carmen era lúcida, com um sorriso acolhedor, e gostava de contar histórias da época da Guerra Civil do Brasil como se fossem contos de fadas. Mas aos poucos, tudo começou a mudar. Ernesto tornou-se cada vez mais controlador. Queria que Laura deixasse o trabalho no Instituto de Pesquisa porque cuidar da casa é a prioridade. Depois que Nico nasceu, ela nunca mais passou 3 dias seguidos fora de casa. Passo a passo, foi sendo colocada no casulo silencioso da nora ideal. No último ano, Ernesto passou a chegar tarde em casa, mas ainda monitorava rigorosamente a rotina dela. Uma vez, quando Laura quis visitar os pais em Belo Horizonte com Nico, ele franziu a testa: sua família nem ajuda com nada. Fica melhor aqui. E então, Dona Carmen. Ela começou a repetir histórias, trocar nomes, esquecer datas. No início, Laura pensou que fosse apenas envelhecimento comum. Mas depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela caiu no quarto, embora o chão não estivesse escorregadio. Houve uma vez em que Laura a viu segurando o celular, com o olhar perdido. Quando perguntou, ela apenas respondeu: estou procurando o botão de ligar. Mas este telefone, por que não tem letras? Naquela hora, Ernesto arrancou o celular da mão dela, com naturalidade. Mãe, tá caduca já. Tem que trocar por um com botão maior. Depois disso, Dona Carmen foi proibida de usar o celular. Deixa a mãe descansar. Quanto mais mexe, mais confusa fica, disse Ernesto. Nos dias seguintes, Ernesto sempre era o único a levar a mãe ao consultório, mas nunca deixava ninguém ir junto. Quando Laura se ofereceu: posso ir também, assim acompanho melhor a saúde da mãe, ele recusou na hora. Não precisa. Fica em casa e cuida do Nico. E então, pela primeira vez, Laura viu uma expressão de medo verdadeiro no rosto de Dona Carmen, depois de uma dessas consultas. Ela ficou sentada em silêncio na poltrona, as mãos trêmulas fechadas com força, os olhos fundos, sem coragem de olhar ninguém. Quando Laura lhe ofereceu um copo d'água, ela o pegou com as mãos trêmulas e murmurou: tenho medo de estar mesmo perdendo a cabeça. Não muito tempo depois, Ernesto começou a aparecer com documentos de procuração. Disse a Laura: a mãe não tem mais discernimento para comandar nada. A gente precisa transferir os bens logo. Senão, o juiz vai declarar incapacidade e aí complica. Laura perguntou: mas a mãe já foi diagnosticada? Ele deu de ombros. O médico não foi claro, mas quem olha percebe. Estamos fazendo isso pelo bem dela. Ela folheou as páginas. Muitos termos jurídicos difíceis, mas uma linha era clara. Procuração total de bens em nome de Ernesto Andrade e Laura Santos. Ironicamente, ele ainda colocou o nome dela nos papéis, para transformá-la em cúmplice legal. Naquele momento, Laura se recusou a assinar. Ernesto não se irritou, apenas olhou para ela com um sorriso fino. Você ainda vai ver que isso é o certo a fazer. As lembranças pararam quando se ouviu uma batida leve na porta. Era Maria, a empregada. Dona Laura, chegou uma encomenda com seu nome. Laura franziu a testa. Mas eu não pedi nada. Maria entregou um envelope pardo, sem remetente. Dentro, havia uma carta curta, escrita à mão de forma apressada. Sou Ana, ex-empregada desta casa. Saí sem explicar, mas tive motivo. Ernesto me obrigava a sair do quarto da Dona Carmen sempre que ele estava lá. Vi ele rasgar papéis e jogar na lareira. Uma vez, ouvi ele no telefone com alguém. Se ela não assinar de novo, a gente forja. A assinatura antiga não serve mais. Tive medo. Esta casa não é segura. Se cuide. O coração de Laura pareceu apertar.
Ela dobrou a carta e escondeu sob o travesseiro. Ana, a empregada anterior a Maria, havia trabalhado na mansão por quase 3 anos e saíra de repente, sem dar explicações. Na época, todos achavam que ela tinha voltado para cuidar da mãe doente. Agora Laura entendia. Ela foi embora porque se recusou a ser cúmplice de um plano sujo. À tarde, quando Ernesto saiu para se encontrar com o tabelião Bernardo, Laura aproveitou a chance e vasculhou as gavetas do escritório dele. No compartimento com chave, ela encontrou uma cópia do testamento impressa a partir de um arquivo PDF. Virou até a última página. Assinatura: Carmen Soares de Almeida. Mas a letra era rígida, com traços trêmulos. Ela se lembrava bem da assinatura de Dona Carmen, traços suaves, elegantes, com um estilo antigo. Aquela assinatura parecia escaneada e impressa, ou imitada. Ela correu para o quarto de Dona Carmen e bateu na porta. A senhora ainda estava tricotando, com o olhar cansado. Mãe. Laura falou em voz baixa, preciso muito te perguntar uma coisa. É importante. Dona Carmen olhou para ela, o olhar turvo. Mas quando Laura pousou a mão sobre o joelho dela, apertando com delicadeza, aquele olhar ficou mais claro, mais profundo. O que foi, minha filha? A senhora assinou mesmo aqueles papéis? Os que o Ernesto trouxe. Ela hesitou. Os olhos piscaram algumas vezes, então balançou a cabeça devagar. Não. Não lembro bem. Mas eu não queria assinar nada. Meu filho. Ele me forçou a assinar. Forçou? É. Ele dizia. A senhora tá caduquinha, assina para eu cuidar das coisas. Eu não queria. Mas ele ficou bravo. Fiquei com medo. E a senhora lembra? Se já fez um testamento? Um escrito à mão? Dona Carmen assentiu com leveza. Lembro. Faz tempo. Escrevi com minha própria mão. 3 filhos. Cada um com uma parte igual. A senhora ainda tem? Sabe onde está? Laura se inclinou, quase sussurrando. A senhora olhou rapidamente para o teto. Um reflexo claro. Laura também olhou. E o coração dela falhou uma batida. Uma pequena luz de LED vermelha, no canto da luminária do teto, piscava lentamente. Um gravador ou câmera. Dentro do quarto de Dona Carmen. Laura fingiu não notar. Abaixou-se mais, perto dela. A senhora consegue escrever para mim onde guardou? Ela sussurrou, tão baixo que só se entendia com o ouvido bem próximo. Dona Carmen, com as mãos trêmulas, levou a mão ao bolso do casaco de lã. Tirou um papelzinho dobrado em 4 e o enfiou discretamente na palma da mão de Laura. Não diga nada. Pegue. Só você. Laura apertou a mão com força, escondendo o papel na palma. Na caixa de costura, a senhora sussurrou rapidamente: o último armário à direita, na gaveta de baixo. Tem um embrulho de tecido roxo. Não deixe ninguém ver. De repente, o barulho da porta se abrindo com força assustou as duas. Ernesto estava ali, com o olhar carregado ao ver Laura sentada tão próxima à mãe dele, de mãos dadas. Ah, não esperava te ver aqui tão cedo. A voz dele soou leve, mas com pontas afiadas. Laura soltou a mão de Dona Carmen, levantou-se com um sorriso forçado. Eu ia trazer uns docinhos para mãe. Mas vi que ela estava acordada e resolvi ficar um pouco. Ernesto entrou, os olhos percorrendo o ambiente, parando na caixa de remédios, depois passando discretamente pelo teto onde o dispositivo oculto gravava em silêncio cada som. Você sabe, disse ele, colocando a mão no ombro da mãe, ela precisa descansar. O médico falou para evitar agitação. Laura assentiu, apertando o papel no bolso do vestido. Inclinou-se e deu um beijo leve na bochecha de Dona Carmen. Eu volto mais tarde, tá, mãe? Dona Carmen acenou com a cabeça, fraca. Mas o olhar que lançou a Laura parecia confiar-lhe uma última esperança. Ao sair do quarto, Laura ouviu Ernesto falar baixinho com a mãe. A senhora não devia sair por aí falando bobagem. A senhora sabe disso, né? Laura desceu a escada rapidamente, o coração disparado. Já no quarto, trancou a porta e puxou o papel. Dentro havia uma frase escrita à mão, tremida, mais clara. Caixa de costura, último armário à direita. Tem documento original. Não deixe ninguém saber. Laura respirou fundo. Precisava agir antes que Ernesto desconfiasse. Mas se havia um dispositivo de vigilância no quarto de Dona Carmen, era bem possível que a mansão toda estivesse sendo monitorada. Ela pegou o celular e buscou rapidamente na internet por modelos de câmeras ocultas e rastreadores sem fio.
Muitos eram da marca Segurdata, a empresa de Ernesto. Ele usava a própria empresa para vigiar a casa. Para que a mãe não pudesse pedir ajuda. Para que ela, Laura, não pudesse investigar. Para manter cada palavra dita sob controle. Laura sabia que não podia agir de imediato. Precisava esperar pela noite. Quando todas as luzes da casa já estavam apagadas, e o relógio marcava 1 da manhã, ela saiu silenciosamente do quarto. Caminhou como um gato pelo corredor escuro, descendo até a sala de costura no térreo que antes fora o ateliê de Dona Carmen. Ligou a lanterna do celular, iluminando as fileiras de armários antigos de madeira. Havia dezenas de gavetas, caixas de tecido, linhas e agulhas empilhadas. Último armário à direita. Abriu a gaveta de baixo. No meio de tecidos de seda, havia uma caixa de lata prateada. Ao abrir, um rolo de papel amarelado, amarrado com linha vermelha. As mãos de Laura tremiam ao desenrolar. Era o testamento escrito à mão. A primeira linha trazia a data e a palavra Campinas. Desceu até a parte sobre divisão dos bens. Os bens, imóveis e ações serão divididos igualmente entre os 3 filhos. Ernesto Andrade Soares, Diego Andrade Soares, Teresa Andrade Soares. Na última página, a assinatura de Dona Carmen era nítida, com traços levemente curvos, elegantes e acompanhada de um carimbo pessoal vermelho escuro. Laura tirou fotos de cada página com o celular. Nesse instante, ouviu um barulho. Alguém estava caminhando lentamente pelo corredor. Ela apagou a lanterna, abraçou o testamento e se escondeu atrás de uma porta de armário. Os passos se aproximaram. E pararam diante da sala. 1 minuto. 2. Depois, os passos se afastaram. Ela ficou sem respirar por mais alguns segundos antes de sair. O coração batia como se fosse explodir. De volta ao quarto, escondeu o documento original em um compartimento secreto atrás de um quadro na parede, um local que Ernesto nunca notara. Colocou o celular no modo seguro, criptografou os arquivos com senha e enviou uma cópia para seu e-mail pessoal. Olhou-se no espelho. Seu rosto, sob a luz amarelada da madrugada, parecia o de outra mulher. Já não era frágil, nem perdida. Laura murmurou sozinha. Se você começou esse jogo, então eu vou jogar até o fim. Amanhã na mansão Valverde começou com o cheiro forte de café e o tilintar de colheres contra xícaras. Mas dentro de Laura, cada sentido estava tenso como corda esticada. Ela mantinha no celular as fotos do testamento escrito à mão por Dona Carmen, o original, com assinatura real, clara, impossível de contestar. Na noite anterior, não dormiu nada. Tudo ficava cada vez mais nítido. Ernesto estava falsificando documentos para roubar todos os bens da mãe e talvez já tivesse feito algo parecido no passado. Ao descer para o café da manhã, Ernesto já estava lá, de camisa branca abotoada, derramando mel sobre uma torrada. Ele levantou o olhar e sorriu. Você acordou no horário, hein? Dormiu bem? Laura respondeu em voz baixa. Bem. Pensei em levar a mãe hoje à tarde para ver um psiquiatra. O Dr. Gomes, velho amigo da família. Ela precisa de uma avaliação oficial para esclarecer os documentos. Ernesto enfatizou a palavra oficial, enquanto a observava com atenção. Você já marcou? Ela perguntou. Sim. 4 da tarde. Quer que eu vá junto? Ele balançou a cabeça. Não. Fica com o Nico. Mais uma vez, a frase costumeira. Sempre que ele não queria que ela soubesse de algo, Ernesto a afastava com essa desculpa. Quando ele se virou para pegar mais café, Laura notou a pasta de couro dele sobre a cadeira. Uma borda de um maço de documentos escapava. Enquanto ele estava na cozinha, ela puxou discretamente uma parte do maço o suficiente para ver. A primeira página trazia o título. Testamento Segunda Revisão, Carmen Soares de Almeida. Laura folheou rapidamente algumas páginas. Como suspeitava, a divisão de bens havia sido completamente alterada. 80% do patrimônio seria transferido para Ernesto Andrade e sua esposa, Laura Santos. Diego e Teresa ficariam com apenas 10% cada. Nenhuma menção aos netos. Nenhum fundo de caridade, algo que contrariava totalmente a personalidade generosa de Dona Carmen. No fim do documento, havia uma assinatura borrada, com uma leve mancha, sobre a linha assinado eletronicamente. Assinatura digital. Não era assinatura de punho. Não havia carimbo pessoal. Um documento que poderia ter sido feito em qualquer computador. Laura colocou o maço de volta exatamente como estava. Mas sua mente girava. Você está bem?
Ernesto saiu da cozinha com 2 xícaras de café. Sim. Eu estava pensando no cronograma do Nico na semana que vem. Ela desviou. Ernesto sentou-se e empurrou uma das xícaras para ela. Logo tudo vai se resolver. Você só precisa ficar do meu lado. Ela o encarou. O sorriso dele agora parecia uma máscara perfeitamente moldada lisa, impecável, mas por trás dela, ela já começava a enxergar o que havia. Depois do café, Laura fingiu levar Nico para passear. No caminho, ligou para Alexandre, um advogado experiente e ex-colega de faculdade, hoje atuando no cartório de Campinas. Ela falou em voz baixa. Alexandre, preciso que você verifique um testamento. Há indícios de falsificação de assinatura. Você tem o original? Tenho. O manuscrito e a versão apresentada por Ernesto. Ok. Me mande as fotos no meu e-mail pessoal. Mas cuidado, não envie por aplicativos comuns de mensagem. Eu sei. Você consegue confirmar a validade legal? Consigo. Mas se a assinatura for falsa ou se foi feita com a pessoa em estado de incapacidade mental, a questão passa a ser criminal, não só civil. Laura desligou o telefone e enviou as fotos para a caixa de e-mail criptografada. Sabia que Alexandre era discreto e confiável, já havia auxiliado em diversos casos complexos de disputa de herança. Mas se cometesse um erro, Ernesto poderia destruir todas as provas. Naquela tarde, ao voltar para casa, ela passou em frente ao quarto de Ernesto. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Ernesto falava ao telefone. Ela parou, prendeu a respiração e escutou. A voz dele era grave, carregada de cálculo. Bernardo, você me entende. A gente precisa de uma versão redondinha. Nada de assinatura manual da minha mãe. Assinatura eletrônica, legaliza e pronto. A voz do outro lado não era audível, mas Ernesto continuou. Ela não lembra de nada. É só colocar que ela concordou. Se precisar, levo ela até o Dr. Garcia para conseguir o laudo de incapacidade civil. Com isso, tudo fica legal. O coração de Laura afundou. Ele não apenas pretendia falsificar a assinatura, ele planejava forçar um médico a declarar que a própria mãe não tinha mais capacidade legal para validar o novo testamento perante a lei. Silenciosamente, ela voltou ao quarto. Aquela noite, teria que agir. Quando o relógio marcou 2 da manhã, Laura se esgueirou até o escritório de Ernesto, verificou cuidadosamente o computador estava bloqueado com senha. Mas notou uma pasta recente sobre a mesa. Ao abrir lá, encontrou cópias de documentos médicos, receitas, avaliações de memória, e um relatório psicológico preliminar, todos com um carimbo borrado da clínica particular, Clínica Vida Plena. No final do material, havia um formulário prestes a ser protocolado no tribunal, com o título, Pedido de curatela provisória. Requerente: Ernesto Andrade. Pessoa a ser interditada: Carmen Soares de Almeida. A mão de Laura tremia. Ele estava se preparando para retirar legalmente da mãe o direito de administrar seus próprios bens. Nesse momento, a porta do escritório se abriu bruscamente. Ernesto estava ali, com o cabelo bagunçado, os olhos faiscando no escuro. O que você está fazendo aqui? A voz dele era baixa, mas cortante como faca fria. Laura manteve a calma e se levantou. Estava procurando as receitas da mãe. Quero saber o que ela anda tomando. Isso não é da sua conta. Ernesto se aproximou. Esqueceu quem está cuidando de tudo. E sua mãe? Você esqueceu que ela é uma pessoa? Ela encarou. Ele hesitou por um segundo. Depois, soltou um sorriso seco. Minha mãe está velha, Laura. Confusa. Vai acabar destruindo tudo se continuar achando que o mundo é igual a décadas atrás. Eu estou fazendo o que precisa ser feito. Ou está fingindo ser o filho cuidadoso, enquanto falsifica assinaturas, espiona a própria mãe e tenta tomar toda a herança para si. A expressão de Ernesto mudou. Você acha que me conhece assim tão bem? Não. Eu sei da verdade. Ele se aproximou mais. É melhor você ficar calada. Porque se causar problemas, vai perder mais do que imagina. Laura deu um passo atrás, sem desviar o olhar. Eu não tenho mais medo de você, Ernesto. E desta vez, eu tenho provas. Ernesto semicerrou os olhos. Mas então, deu meia volta e riu. Provas? Então mostra. Se acha que alguém vai acreditar em você. A porta se fechou atrás dele. Laura ficou no escritório, o coração batendo como um tambor.
Mas dentro dela, algo se acendia. Não era mais medo. Era decisão. Depois daquele confronto com Ernesto no escritório, Laura sabia que não havia mais volta. Tudo o que antes eram suspeitas, agora estavam confirmadas. Ernesto montava um plano perfeito para declarar a própria mãe incapaz, com o único objetivo de tomar todos os bens para si. Mas ele não contava que o excesso de confiança o deixaria vulnerável. Na manhã seguinte, Laura levantou mais cedo que o normal. Escovou os cabelos de Nico com cuidado, escolheu para ele uma camisa azul clara com gola e agachou-se para amarrar seus tênis. Nico, disse baixinho, com a voz suave, hoje vamos brincar de espião, tá bom, topa? Os olhos do menino brilharam. É pra caçar lagartixa robô, mamãe? Isso mesmo. Mas é segredo. Ninguém pode saber, nem o papai. Ele assentiu com seriedade. Laura lhe entregou um pequeno prendedor de plástico em forma de super-herói. Dentro havia um mini gravador de áudio que ela comprara usando uma conta bancária secundária, transferindo o valor para um cartão pré-pago para que Ernesto não notasse. Prende na gola da camisa. Você brinca normalmente. Se o papai falar no telefone, você fica por perto. Mas sem fazer perguntas, tá? E depois, mamãe? Depois a gente escuta juntos o que o lagarto robô falou. Nico riu, achando tudo uma brincadeira. Para Laura, era um lance de vida ou morte. Durante toda a manhã, ela fingiu indiferença. Sorriu mais, até ajudou Ernesto a organizar papéis de patrimônio, assinando alguns documentos sem relevância, autorizações administrativas sem valor para transferência. Viu só? Ernesto disse, com voz mansa. A gente precisa estar unido pelo futuro do Nico. Eu entendo. Laura respondeu, encarando-o firme. Não vou mais te atrapalhar. Ernesto estreitou os olhos, como se ainda não confiasse totalmente. Mas não suspeitou de nada. À tarde, como sempre, Ernesto entrou no escritório para telefonar. Laura ficou com Teresa e Marcos Miller na sala. Nico caminhava devagar com uma caixa de brinquedos, até que se aproximou do corredor perto do escritório como um menininho curioso procurando por um carrinho perdido. Laura olhou o relógio. 15 minutos depois, chamou o filho de volta. Nico, vem cá, meu amor. Levou o menino para o quarto, fingiu trocar sua roupa. Enquanto Nico tirava a camisa, ela pegou o gravador escondido, conectou ao celular. O arquivo mais recente apareceu. 7 minutos e 26 segundos. Colocou os fones de ouvido. O coração disparava. A voz de Ernesto surgiu, grave e firme. Bernardo, prepara outra versão. Dessa vez só com assinatura eletrônica. Minha mãe já não tá lúcida para saber de nada. Outro dia mesmo me chamou de Diego. Uma pausa. Depois Ernesto continuou. O laudo de capacidade deixa com o Dr. Gomes. Quando ele for avaliar, ela só precisa ficar calada. Eu vou dar calmante antes da consulta. Uma risada seca. É. Parece teatro. Mas é legal. Basta enganar a papelada. Depois, o tom ficou ainda mais baixo. Só a Laura que incomoda. Ela ainda não entendeu que, se dividir tudo igual, no fim ninguém fica com nada. Minha mãe sempre disse que me amava mais. Eu só estou ajudando ela a cumprir isso. Um suspiro. E Ernesto finalizou. Eu faço tudo isso pelo Nico. Ele merece mais. Laura tirou os fones com os olhos marejados. Ele usava o filho como desculpa para justificar sua ganância. Ela enviou o áudio para o advogado Alexandre por um link criptografado. 3 minutos depois, ele retornou a ligação. Laura, isso é uma prova muito forte. Agora você tem base para abrir um processo, até mesmo pedir o bloqueio temporário dos bens. O que podemos fazer? Vou entrar em contato com a Delegacia de Crimes Financeiros e sugerir uma ação conjunta. Mas você precisa manter Ernesto longe de qualquer desconfiança. Se ele perceber algo, pode sumir com os documentos ou forçar sua mãe a assinar novamente. Laura assentiu. Eu entendi. Naquela tarde, Ernesto fez um anúncio inesperado. Hoje à noite vou levar a mãe pro apartamento novo. Lá ela pode descansar. Aqui tem muita coisa que a deixa agitada. Laura ficou atônita. Que apartamento? O da Rua Lázaro. Já aluguei. Silencioso, sem ninguém por perto. Mas... por que tão de repente? Não é de repente. Só chegou a hora de ter um espaço reservado para a última etapa. O olhar de Ernesto ao dizer isso fez um calafrio subir pela espinha de Laura. Ela sabia.
No novo apartamento, ninguém o vigiaria. Ele poderia forçar uma assinatura, falsificar documentos ou, algo ainda pior. Laura apertou os punhos. A mãe precisa ir mesmo hoje à noite? Sim. E é melhor você ficar aqui. Não quero que ela se altere emocionalmente. É só por alguns dias. Laura não respondeu. Mas por dentro, ela sabia. Se deixasse Ernesto levar Dona Carmen naquela noite, talvez nada mais pudesse ser salvo. Ela digitou rapidamente uma mensagem para Alexandre. Ele está prestes a tirar a mãe da mansão. Urgente. Alexandre respondeu. Já contatei a polícia. Preciso que você o mantenha lá até amanhã de manhã. Laura olhou para o relógio. Eram 17h38. Ela precisava de um plano. Uma armadilha. Naquela noite, Laura fingiu estar tranquila. Ajudou Ernesto a arrumar os remédios e as mantas para Dona Carmen. Sorriu e perguntou: o apartamento tem cozinha grande? Pensei em levar um mingau para a mãe amanhã. Ernesto pareceu surpreso, mas assentiu. Tem sim. Escolhi a dedo. Que bom, ela sorriu. Você é mesmo cuidadoso. Dona Carmen estava sentada na poltrona, olhando para o nada. Mas quando Laura se abaixou para ajeitar a barra do casaco dela, a senhora sussurrou, bem baixinho. Você já sabe, não é? Laura acenou levemente com a cabeça, sem dizer nada. Enquanto isso, notou entre os remédios preparados por Ernesto um frasco novo, diferente. O rótulo havia sido arrancado, e o lacre ainda estava intacto. Com um movimento ágil, Laura trocou o frasco por um de vitaminas inofensivas que ela havia trazido escondido no bolso do casaco. Às 21h15, Ernesto levou Dona Carmen até a porta. O carro já os aguardava. Laura observou enquanto saíam, o coração em chamas. Assim que eles se foram, ela ligou para Teresa e pediu que fosse imediatamente cuidar de Nico. Depois, pegou o carro e foi até a Rua Lázaro, mas parou na esquina. De longe, viu Ernesto ajudando a mãe a entrar no prédio. Um funcionário uniformizado abriu a porta, provavelmente o porteiro. Ela ligou para Alexandre. Ele já levou a mãe para o apartamento. Fique tranquila. A polícia está solicitando o mandado de busca. Você pode se retirar. Amanhã de manhã, agiremos. Laura desligou. Mas não estava tranquila. De volta à mansão, entrou sorrateiramente mais uma vez no escritório de Ernesto. Em uma gaveta, encontrou o prontuário original de Dona Carmen. Lá havia um laudo assinado pelo Dr. Rafael Torres, neurologista, com o seguinte parecer. Paciente apresenta sinais normais de envelhecimento. Sem perda de capacidade civil. Laura tirou uma foto. Mas quando foi guardar de volta, percebeu, a página com o diagnóstico havia sido arrancada do caderno principal. Estava amassada, jogada no lixo. Laura a retirou e alisou com cuidado. Ninguém consegue provar que ela ainda tem lucidez. A voz de Ernesto, do áudio gravado, ecoou em sua mente. Na manhã seguinte, o céu de Campinas estava cinzento, carregado, como um presságio. Laura sentou-se à mesa do café, apertando a xícara com força. Teresa estava ao lado, com os olhos fixos na tela do celular, onde Nico desenhava um lagarto robô preso em uma caixa à prova de som. Ele está desenhando o que viu ontem à noite, sussurrou Teresa. Acho que os traços dele estão mais firmes. Laura assentiu levemente, sem tirar os olhos do telefone. Uma notificação havia acabado de chegar do advogado Alexandre. Mandado de busca autorizado. A polícia chegará à mansão às 10. Ernesto ainda não havia voltado. Passara a noite na rua Monte Alegre com Dona Carmen, vigiando cada passo da mãe. Mas o que ele não sabia era: o frasco de remédio havia sido trocado, as ligações foram gravadas, e o testamento original estava salvo e protegido. Às 9h30, Laura trocou de roupa e pediu a Teresa que levasse Nico ao parque. Ela precisava de espaço. Pegou um celular antigo, colocou sobre a mesa já com o gravador embutido ativado. Levantou-se, abriu a janela para deixar o vento entrar. Respirou fundo. Esperou. 9h47. O som de um carro parando no jardim. Ernesto entrou, com um andar rápido e cortante como uma lâmina. Ao ver Laura, curvou um sorriso. A mãe está melhor. Deixei ela dormindo e vim buscar uns documentos. Que documentos? Perguntou Laura. Os arquivos escaneados dos bens. E a minuta nova. Bernardo vai ao apartamento esta noite. Laura se aproximou, com a voz serena. Acho que você deveria adiar tudo.
Ernesto ergueu a sobrancelha. Por quê? Porque sua mãe já contou tudo. A frase caiu como uma pedra. Ernesto recuou meio passo, mas logo se recompôs. Do que você está falando? Laura não respondeu. Foi até a mesa e ativou o viva voz do celular. A voz de Dona Carmen gravada na noite anterior preencheu o ar, fraca, mas límpida. Eu não queria assinar de novo. Ernesto me forçou. Eu não perdi a cabeça. Só tenho medo dele. Ernesto ficou paralisado. Você esqueceu. Laura encarou que nesse teatrinho que você montou, a velhinha confusa lembra muito bem do que realmente importa. Ernesto avançou e arrancou o telefone das mãos dela, jogando-o com força no chão. A tela estilhaçou. Você acha que isso vai servir para quê? Ele rosnou. Laura não recuou. Não existe só uma cópia. Já enviei para o advogado, para a polícia e para amigos. Se eu desaparecer, todo o material será divulgado. Sirene de polícia ecoou no portão. Ernesto olhou pela janela. 4 policiais fardados se aproximavam da mansão. À frente deles, um homem alto, cabelos grisalhos, o inspetor Gustavo Nunes da Divisão de Crimes Financeiros de Campinas. Senhor Ernesto Andrade, disse Gustavo, firme. Temos mandado para busca e apreensão nesta residência, incluindo todos os dispositivos eletrônicos, como parte da investigação sobre falsificação de documentos, violação de privacidade e tentativa de apropriação indevida de bens. Ernesto abriu a boca, prestes a protestar, mas 2 policiais se aproximaram e pediram que ele colocasse as mãos sobre a mesa. Fizeram uma busca rápida. Outro agente entrou no escritório e começou a lacrar os arquivos. Laura se afastou, sem dizer palavra. Mas em seus olhos, havia um furacão silencioso represado por tanto tempo que agora se libertava. Você sabe de uma coisa? Ela disse, com suavidade. Eu não vou mais me calar. Ernesto foi algemado e levado para fora. Mas ele não permaneceu em silêncio, como ela esperava. Ele se virou, olhos vermelhos de raiva, e gritou no meio do jardim. Minha mãe não está lúcida. Eu fiz tudo por ela, pelo meu filho. Por essa casa. E por essa ingrata e o moleque dela. Gustavo fez um gesto. 2 agentes apertaram as algemas e o colocaram no carro. Laura não tirou os olhos do ex-marido, o homem que um dia ela amou, confiou, acreditou que seria seu porto seguro. Agora não passava de um ambicioso decadente, capaz de pisar nos próprios laços de sangue por poder e dinheiro. Um policial jovem saiu da casa, carregando um saco lacrado contendo câmeras escondidas, dispositivos Bluetooth, documentos falsificados e arquivos de áudio. Senhor inspetor, coletamos todos os aparelhos de escuta nos cômodos, corredores e no quarto da senhora Carmen. Também encontramos um testamento falsificado sem autenticação legal. Gustavo assentiu. Ótimo. Isolem a área. Todos para fora. Laura saiu da casa e ficou sob o beiral da mansão. Olhou através do portão de ferro, onde Ernesto estava sendo colocado na viatura da polícia. Dentro dela, não havia exatamente alívio. Era mais como a sensação de voltar a respirar, depois de meses sufocada. Naquela tarde, Dona Carmen foi trazida de volta à mansão, sob supervisão de uma assistente social e do advogado Alexandre. Estava mais fraca, mas ainda assim conservava um leve sorriso. Me desculpa, Laura, disse ela, com os olhos úmidos. Fiquei em silêncio por tempo demais. Laura apertou a mão dela. Não tem problema. Agora tudo vai ficar bem. Alexandre apresentou o testamento original, confirmando sua validade legal, na presença de 2 tabeliães independentes. Este documento será autenticado novamente. O tribunal vai iniciar o processo de restauração da validade do testamento e abrir investigação criminal contra Ernesto Andrade por falsificação documental. Laura assentiu. Tudo começava a ser recolocado no lugar. No fim da tarde, Teresa e Diego retornaram. Diego estava mais calado do que o normal. Lúcia, sua esposa, permanecia atrás, sem dizer nada, enxugando as lágrimas de tempos em tempos. Marcos Müller segurava a mão de Teresa com firmeza. Dona Carmen estava na sala de estar, sentada ao lado da janela aberta. Nico subiu no sofá e abraçou a avó por trás. Vovó. Eu vou proteger você. Igual aos super-heróis. Ela sorriu, os olhos cansados mas calorosos. Você já fez isso, Nico. Você salvou toda a família. Laura olhou para o filho, depois para Dona Carmen. Um capítulo sombrio na vida deles havia terminado. Mas ela sabia.
Ainda havia um longo caminho pela frente para a cura. O julgamento de Ernesto Andrade em primeira instância aconteceu numa manhã fria, no fim de novembro, no Fórum Civil de Campinas. O céu cinzento, folhas de plátano douradas girando no ar como testemunhas silenciosas de uma família outrora brilhante, agora reduzida a cinzas. Laura sentou-se na primeira fileira, segurando firme a mão de Dona Carmen frágil, mas ainda erguida. Ela usava um suéter lilás tricotado por ela mesma, os olhos mais vivos do que no mês anterior. Ao lado delas, o advogado Alexandre, com o olhar afiado como lâmina. Ernesto foi conduzido à sala do tribunal vestindo um terno cinza, os pulsos ainda marcados pelas algemas que haviam sido retiradas. Já não havia nele o ar de autoconfiança e arrogância. Cabelos desgrenhados, olheiras profundas, passos vacilantes. Ainda assim, tentava erguer o queixo, como se dissesse, eu ainda tenho controle. Sentou-se no banco dos réus. Diante dele estavam sua mãe, sua ex-esposa, e o filho que ele usou como justificativa para todos os seus crimes. E, talvez pela primeira vez, ele sentiu, perdeu tudo. A juíza Isabela Lima, uma mulher de meia idade conhecida por ser firme, mas justa, começou a ler as acusações. O réu Ernesto Andrade Soares é acusado dos seguintes crimes: falsificação de documento com valor legal, especificamente testamentos e documentos de transferência de bens. Violação de privacidade por meio da instalação não autorizada de dispositivos de gravação de áudio e vídeo em espaço pessoal. Tentativa de coação de cidadão para assinatura de documentos sem consentimento claro, com intenção de apropriação indevida de patrimônio. A sala ficou em absoluto silêncio. Ernesto não reagiu. Apenas olhava para as próprias mãos, que tremiam levemente. O advogado de acusação Alexandre levantou-se e declarou: temos provas autênticas oriundas de dispositivos de áudio, vídeo, testemunho direto da vítima, Dona Carmen Soares de Almeida, além das cópias digitalizadas do testamento verdadeiro, com assinatura e autenticação. Além disso, o réu tentou destruir intencionalmente um prontuário médico que confirmava a plena capacidade legal da senhora Carmen no momento em que foi coagida a assinar documentos falsos. Ele entregou sacolas lacradas à secretária do tribunal. O projetor foi ligado. A tela atrás da juíza exibiu um trecho de áudio. A voz de Ernesto era clara. Assina de novo. A velha nem lembra de nada. Diz que tá válido e pronto. Ernesto abaixou a cabeça. No público, houve murmúrios indignados. O advogado de defesa Marco Ribeiro se levantou, tentando manter a compostura. Excelência, meu cliente agiu sob pressão familiar e dificuldades pessoais. A instalação de câmeras visava a segurança de uma idosa sob cuidados. O senhor Ernesto acreditava sinceramente que sua mãe já não possuía plena capacidade de gerir bens. Se cometeu algum erro, foi por desconhecimento da lei, não por interesse pessoal. Laura soltou um riso leve. Não de escárnio, mas de pena. Desconhecimento da lei? Ernesto, fundador da empresa de segurança Segurdata, especialista em leis civis até os detalhes técnicos. A juíza bateu o martelo com leveza. Peço silêncio e ordem na sala. Em seguida, Dona Carmen foi chamada. Ajudaram-na até o púlpito. Cada passo era uma prova viva de que a memória pode falhar, a velhice pode chegar, mas a justiça não se apaga. A senhora está em condições de depor? Perguntou a juíza. Eu não perdi a razão, respondeu ela com firmeza. Só fiquei tão magoada que não sabia mais em quem confiar. Por favor, relate os fatos conforme se lembra. Dona Carmen respirou fundo. A voz tremia, mas era clara. Meu filho Ernesto me trouxe vários papéis. Ele dizia: assina, mãe, eu cuido de tudo. Eu assinei alguns sem ler, porque era meu filho. Mas quando perguntei o que tinha assinado, ele ficou bravo. Gritou comigo. Disse: se a senhora nem lembra, então não pergunta. Comecei a perceber que ele não era mais o menino que eu criei. Me olhava como se eu fosse um obstáculo. E então vi microfones, câmeras no meu quarto. Até dentro do armário. Fiquei com medo. Fingi que esqueci. Fingi que estava fraca. Mas eu me lembrava. Me lembrava muito bem. De ter escrito um testamento à mão, dividindo tudo igualmente entre meus 3 filhos. Alexandre se aproximou com uma folha. Esta é a versão do testamento escrita por sua mão? Ela olhou e assentiu com força. Sim. É a que escondi na caixa de costura. A juíza acenou. Obrigada, senhora. Laura ajudou a mãe a voltar ao assento.
Segurou sua mão sem dizer nada, apenas encostou a cabeça no ombro dela pela primeira vez em muitos meses, sentia que não estava mais lutando sozinha. A audiência durou 3 horas, com todas as provas, depoimentos e argumentações apresentadas. Ao final, a juíza declarou: o tribunal declara Ernesto Andrade Soares culpado pelos seguintes crimes: falsificação de documento legal, conforme o artigo 390 do Código Penal Brasileiro; violação da privacidade e instalação ilegal de dispositivos de escuta; abuso intencional da dependência emocional e psicológica com finalidade de obter vantagem patrimonial. Sentença: 12 anos de reclusão, proibição de exercer cargos de gestão ou administração empresarial por 10 anos, e indenização por danos morais à senhora Carmen Soares de Almeida. O som do martelo ressoou. Ernesto não reagiu. Apenas permaneceu sentado, os olhos vazios. Tudo havia ruído. Laura suspirou não por tristeza, mas porque, finalmente, a verdade havia vindo à tona. O inverno chegou tarde em Campinas. As brisas frias que cortavam a mansão Valverde já não assobiavam como alertas, mas sopravam suaves, como se acariciassem as feridas que ainda restavam. Desde o julgamento, Ernesto foi oficialmente mantido em prisão preventiva no presídio local. A imprensa repercutia amplamente o caso de falsificação de testamento que chocou Campinas, com muitos expressando espanto e pesar. A Segurdata empresa que ele fundou passou a ser alvo de uma auditoria completa. Documentos antigos vieram à tona. Pelo menos 2 outros casos estavam sob suspeita de transferência irregular de herança ligados a Ernesto. A polícia agora ampliava a investigação. Laura não se importava mais com as manchetes. Seu foco estava no presente em cuidar de Dona Carmen, de Nico e de si mesma. A mansão foi redistribuída. A casa principal permaneceu sob uso compartilhado dos 3 filhos, conforme o testamento original. Já a edícula antigo depósito foi reformada e transformada em um espaço de convivência separado, claro e acolhedor. Foi para lá que Dona Carmen se mudou, para viver com Laura e Nico. No primeiro dia de mudança, ela ficou no meio da sala pequena, as mãos trêmulas acariciando a mesa de madeira. Parece muito com minha antiga casa em Tiradentes, disse ela, com os olhos marejados. Laura sorriu, suavemente. Eu escolhi os móveis parecidos de propósito. Assim a senhora vai se sentir mais em casa. Obrigada, minha filha. A senhora virou-se para o neto, que desenhava no canto da sala, e obrigada também ao meu super-herói. Nico levantou o rosto e corrigiu de pronto. Eu não sou super-herói. Eu sou Detetive Mirim. Os 3 riram juntos. Pela primeira vez em muitos meses, um riso sem sombras os envolveu. Laura voltou a dar aulas no Departamento de Humanidades da Universidade de Campinas. Retomar o trabalho não era apenas voltar à rotina, era um ato de afirmação. Ela recusou diversas entrevistas com a imprensa, preferindo o silêncio e a proteção da família. Certa manhã, enquanto corrigia redações, recebeu um e-mail do advogado Alexandre. O tribunal reconheceu como válido o testamento manuscrito da senhora Carmen, com efeito imediato. A partilha dos bens será realizada de forma transparente em até 60 dias. Além disso, o tribunal declarou a exclusão definitiva de Ernesto Andrade Soares da herança, conforme a cláusula de indignidade prevista no Código Civil. Laura respirou fundo. Não era pelo patrimônio, mas porque, finalmente, a justiça havia sido nomeada. O culpado enfrentava as consequências, e aquilo que restava agora pertencia a quem realmente merecia. Naquela tarde, Dona Carmen cortava tecidos para costurar uma fronha antiga. Nico correu até Laura, levantando com orgulho um caderno de desenhos. Mãe! Terminei minha história. Laura enxugou as mãos e sentou-se ao lado dele. Na capa, um lagarto metálico com olhos vermelhos piscando estava amarrado com cordas, preso dentro de uma gaiola. Ao lado, um menino de boné de detetive segurava um microfone e dizia: Te peguei. O que você achou? Nico perguntou, os olhos brilhando. Está ótimo. Laura sorriu. Mas, por que ainda é um lagarto robô? Porque eu ainda odeio o lagarto. O menino fez careta. Ele ficou espiando a gente. Dona Carmen riu suavemente ao fundo. Ele estava ouvindo, meu amor. Mas depois de ouvir, foi pego. Nico inclinou a cabeça. Ele vai ser perdoado? Laura pensou por um momento. Pode ser. Mas ele vai ter que devolver toda a comida que pegou escondido. E pedir desculpas. Nico assentiu. Então tá.
Naquela tarde, os três caminharam pelo jardim nos fundos da mansão. As laranjeiras haviam perdido suas folhas, mas brotos verdes começavam a despontar. A vida sempre encontra um jeito de voltar mesmo após o inverno mais severo. Laura parou sob o antigo beiral, onde havia descoberto o primeiro dispositivo Bluetooth. Todos os aparelhos de escuta haviam sido removidos, os vestígios do passado lacrados e encaminhados às autoridades. Mas as memórias. Essas permaneciam, claras como cicatrizes abertas. Eu pensei, disse ela em voz baixa, que ao descobrir tudo, eu iria odiá-lo pelo resto da vida. Dona Carmen segurou sua mão. O ódio só faz a gente carregar o peso do outro. Laura assentiu. Eu não odeio mais. Só lamento. Porque o Nico vai crescer sem o pai por perto. A senhora ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, suavemente. Mas ele tem a mãe. E tem um lar de verdade. Naquela noite, todos sentaram juntos para rever fotos antigas. Teresa enviou imagens de Salvador. Ela havia aberto uma pequena cafeteria artística chamada Casa da Vó. Diego também mudara. Ligava com mais frequência para saber da mãe. Talvez, tudo o que aconteceu tenha forçado todos a se olharem de novo. Quanto a Laura, ela já não era mais a mulher de voz baixa que andava 2 passos atrás do marido. Agora, era quem decidia. E, mais importante ainda, ela já não tinha medo da escuridão. Num domingo ensolarado, Laura organizou um piquenique no jardim da mansão. Teresa veio de Salvador, Marcos Müller trouxe doces alemães, e Diego e Lúcia chegaram com vinho tinto. Toda a família se sentou sob a velha laranjeira, estenderam uma toalha, comeram, conversaram, riram. Dona Carmen se recostou em uma espreguiçadeira, com um livro antigo nas mãos. Nico correu até ela e lhe entregou uma flor silvestre. Guarda essa flor para mim, vovó. Ela sorriu, acariciando os cabelos do neto. Você salvou essa família, sabia, Nico? O menino franziu o nariz. Mas eu ainda odeio o lagarto. As risadas ecoaram alegres sob o sol suave de um inverno sem vento. A história é um lembrete profundo sobre o valor da verdade, da integridade e dos laços familiares. Por mais sofisticada que seja a mentira, a luz da justiça sempre encontra caminho. O amor verdadeiro jamais anda ao lado da manipulação ou da ganância. Diante da injustiça, coragem e lucidez são as armas mais poderosas. E, às vezes, são justamente os mais frágeis, uma criança de 5 anos ou uma mãe que parecia já ter se esgotado, que abrem o caminho para a verdade triunfar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.